Quando que existe raiva? Por exemplo, toda vez que existe uma proximidade excessiva, que você se sente invadido, esse tipo de coisa gera raiva. Lembra que a gente está sempre falando de limite quando a gente está falando de raiva. Raiva é Marte, é Áries na astrologia. Essas coisas definem o eu e os limites. Então imagina, alguém te invade, alguém entra na sua casa, alguém fica se colocando como um forte obstáculo perante a você, alguém te bate. Desculpa, não dá pra você ter 1000 amores por essa pessoa nesse momento. Você vai sentir raiva. Essas são situações onde você está sendo invadido, ou seja, os seus limites não estão sendo respeitados. Um dos instintos mais básicos que a gente tem é a sobrevivência. Esse instinto, ele move o ego. Se a gente fala, eu tô com fome, eu preciso dormir, eu preciso ir ao banheiro, eu tô com tesão, preciso transar, até isso. Isso é instinto básico de sobrevivência. Isso tudo serve para movimentar o ego. Todas essas coisas que a gente tem como instintos básicos de sobrevivência e que movimentam o ego são o quê? Desejos. Desejos são base central do ego e eles precisam ser atendidos. Ao contrário do que a gente geralmente pensa e ouve por aí, ou se autopune por sentir desejo pelas coisas, o desejo é algo que você precisa para movimentar o seu ego e se sentir satisfeito. Em última instância, dependendo de qual for o desejo, você pode até se sentir realizado. Então, toda vez que eu tenho um desejo que foi obstruído, eu tenho uma sensação de raiva. Então, vamos entender que o objetivo da raiva é desobstruir. Literalmente, a raiva te desentope. O que ela faz com você é restaurar o seu caminho em direção ao seu objeto de desejo. E isso é absolutamente saudável. Em última instância, a raiva vai fazer com que você corra atrás de se realizar e se satisfazer. Percebe a importância e a extrema necessidade que a raiva tem? Imagina se todos os obstáculos que tentam impedir você de realizar os seus desejos fossem passíveis de não ser ultrapassados, como que você faria? Aqui a gente tá falando de uma raiva saudável, tá? Não em falta nem em excesso. Por exemplo, a falta de raiva pode gerar pessoas que são chamadas de passivo-agressiva, por exemplo. E as de excesso de raiva são aquelas pessoas absolutamente violentas que saem brigando e batendo por causa de tudo. Nenhum dos dois extremos é saudável. O passivo-agressivo é tão louco que a pessoa pode dar um tapão nele e ele pode falar gratidão, gratidão, obrigada por esse tapa. Tava realmente precisando dele. Tipo, é uma loucura sem fim a maneira como a sociedade aprendeu a não se relacionar com a raiva que sente e a deturpação que foi causada em cima da raiva e os efeitos que ela gera. Por exemplo, no passivo-agressivo é isso. A pessoa reprime tanto que falta ela agradecer porque ela levou um tapa, né? É uma loucura sem fim. Uma boa forma da gente entender essa coisa da raiva é como se você levasse um apertão toda hora. Então imagina que você tá levando um apertão no seu bumbum toda hora. Leva um apertão, leva apertão, leva apertão. Que é um jeito que você tem de comprimir a raiva, comprimir a raiva, comprimir a raiva. Uma hora foi tanto apertão que você não consegue mais descontrair aquilo. Aquilo fica totalmente contraído. Então a pessoa contraiu tanto que chega uma hora que aquilo fica totalmente contraído. Pra descontrair aquilo, né? Pensa num músculo. Sei lá quanto tempo vai levar. Então, assim, se isso aconteceu num estágio formativo da vida dela, a pessoa só aprendeu a reprimir a raiva. Ela nunca aprendeu a lidar com a raiva dela de maneira saudável. Imagina os prejuízos que isso causa. Imagina na sua vida amorosa, que maravilhoso. Se você é passivo-agressivo, você é um louco violento pra caramba. Tipo, desastre. Então, em última instância, a gente tá falando que se a gente reprime a raiva, a gente reprime uma parte da nossa vitalidade. A gente acabou de falar que o desejo estava altamente associado com os nossos instintos e com a nossa sobrevivência. Então, reprimir isso é reprimir grande parte da nossa vitalidade. Por quê? Porque a raiva, ela, quando reprimida, ela reprime o nosso impulso básico do eu. Ela reprime o seu desejo. E aí, a grande situação danosa que acontece é que a pessoa fica sem o impulso básico para ela correr atrás das coisas básicas que ela precisa, do tipo trabalhar, ganhar dinheiro, se relacionar, viver, comer, sair para uma festa, se relacionar mais, entrar em profundidades, se posicionar, ter escolhas, tomar decisões. Várias coisas podem ser afetadas se a gente começa a reprimir a nossa raiva. Eu espero que vocês tenham começado a compreender um pouco mais. A raiva é um assunto imenso, assim como todos
todos os outros que a gente tá abordando no canal. A gente poderia falar horas e horas e mais horas sobre esse tema. Então aqui a gente tá dando uma pincelada na raiva. Lembrem-se que a raiva é natural do ser humano, que ela também é sinalizadora e que ela é um aviso de quando os seus limites foram ultrapassados e que elas significam indícios daquilo que você quer correr atrás, deseja e precisa para se satisfazer e, em última instância, se realizar. Boa sorte com a lida na raiva. Quem conseguiu já aproveitar a raiva como uma mola propulsora, comenta aqui embaixo pra gente que a gente quer saber as histórias de vocês. Dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.